Anicari. Amor, linda. Maravilhoso, te adoro. Oh, linda, Saudade. linda, linda. Saudade. Tamo aí, junto. Rafael, maravilhoso. Te adoro. Te amo. Bora fazer esse aquecimento, então? Mesma coisa. Gente, a gente vai começar aqui. Tá aqui começando, então vai ter um aquecimento com a Rony, pra gente, mesmo que esteja todo mundo em casa, pra gente começar mais aquecida, como se fosse um merda juntas agora. Bora lá, Rony. E aí podem ficar à vontade, gente, para ligarem as suas câmeras, tá? Não precisa ficar com vergonha, não. Aqui é realmente um chá das primas, um bate-papo, uma coisa super entre nós, entre elas. Vai E a todo mundo ideia na é que o janelinha Rony- que tá, Rony. Rony, fala aí pra gente ter você. Oi, gente. E aí? Eu tô te vendo. Tô aqui. Toda piscando. No verde, no amarelo, no vermelho. Vermelho. Mas eu não tô te vendo. Ui, gente. Será que tá fixo? Acne, fixa a tela da Rony, tem como? Arrasou. Agora tô me vendo. Agora tô vendo. Bora, gente. Solta o som, Jô. Gasolina, gasolina nele. You wanna
You want a hot body? You want a Bugatti? You want a Maserati? You better work, bitch. You want a Lamborghini? Sip martinis, look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna live fancy, live in a big mansion, party in France. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. Now get to work, bitch. Now get to work, bitch. Ring it on, ring the alarm. Won't stop now, just be the champion. Work it hard like it's your profession. Watch out now, 'cause here it comes. Here comes the smash up. Here comes the master. Here comes the big beat to dance up. No time to quit now, just time to get it now. Pick up what I'm putting down. Pick up what I'm putting down. You want a hot body? You want a Bugatti? You want a Maserati? You better work, bitch. You want a Lamborghini? Sip martinis, look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna live fancy, live in a big mansion, party in France. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. Now get to work, bitch. Now get to work, bitch. Break it up, break it down. See me coming, you can hear my sound. Tell somebody in your town. Spread the word, spread the word. Go call the police, go call the governor. I bring the trouble, they bring the trouble. I make it bubble up, call me the bubble up. I am the bad bitch, the bitch that you never know. Hold your head high, fingers to the sky. They gon' try and try ya, but they can't deny. We're climbing higher and higher. Maravilhosa. Gente! Só pra dar uma aquecidinha. Bora, Essa é gente. uma cheia, Tá gente. frio aqui, viu? Vocês já ouviram a Camila Ukers com Vai Trabalhar Viado? Uhum. Eu gosto muito dessa versão. É maravilhoso. Olha, Boa gente, noite, então, gente. boa noite, gente. Nós somos da Toda Desceu. Toda Desceu é um coletivo aqui de Belo Horizonte. Aqui não, na verdade, eu estou no Rio de Janeiro, moro no Rio, mas é um coletivo de Belo Horizonte. É um coletivo que foi fundado em 2013, um coletivo que tem aí na sua pesquisa a criação de dramaturgia contemporânea, uma pesquisa vertical e assim profunda em relação às ideias do que sejam os corpos, principalmente os corpos dissidentes, e aqui no nosso caso um recorte profundo em relação aos corpos LGBTQIA+. Uma companhia que está aí desde 2013, trabalhando em Belo Horizonte, fundando um pensamento, uma trajetória. Já fizemos algumas circulações pelo Brasil. E hoje a gente tem, hoje não, mas já há algum tempo, a gente tem feito, desde 2015, o Chá das Primas, que, na verdade, foi o primeiro encontro nosso com o público para pensar esse espaço, esse território de pesquisa, que não fosse feito só e simplesmente à noite. Então, para a gente foi muito importante esse pensamento, porque a gente tinha em mente que esses corpos não poderiam só ocupar as baladas à noite, e a gente queria ocupar também à tarde. E a gente fez esse primeiro Chá das Primas, e dele surgiu um dos projetos carro-chefes da nossa companhia, que é o Campeonato Interdrag de Gaymada. E aí, depois desse primeiro encontro, a gente falou, não, vamos continuar discutindo junto com a cidade de Belo Horizonte
temas que são importantes, urgentes. E aí veio a pandemia. A pandemia veio e ela proporcionou para a gente uma coisa interessante, tirando tudo, né? Assim, dizendo mais sobre o chá, que é de fazer esses encontros com pessoas que presencialmente a gente provavelmente não daria conta de encontrar por uma questão financeira mesmo, territorial, de trazer as pessoas, esse lugar do encontro. E aqui agora a gente está nessa terceira edição do Chá das Primas online, é a terceira edição online que a gente faz desde o início da pandemia, e aí esse projeto ele foi viabilizado pelo Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, edital 2021, projeto 0621. E a gente abre o primeiro Chá das Primas com duas pessoas muito queridas, não só para a gente. Eu, particularmente, posso dizer que sou assim, apaixonado de um jeito profundo, tanto pela trajetória artística dessas duas pessoas, mas também como amigo, pessoas muito incríveis, assim, que eu tive a sorte, o mundo me deu essa oportunidade de conhecer, e que são pessoas que têm um trabalho incrível, não só nacional, mas internacionalmente conhecido. Então, vou fazer uma breve apresentação dessas pessoas. Quem está aqui assistindo a gente, vocês podem mandar perguntas pelo bate-papo. Não sei se vocês provavelmente todo mundo aqui já entrou no Zoom, mas vou só explicar que aqui embaixo tem uma abinha assim, de conversa, escrita bate-papo, no meu caso está em português, e aí vocês podem colocar as perguntas que o Thales ele vai separar essas perguntas e a gente vai fazer essas perguntas para Sueli e para o Wagner, tá bom? Podem ficar à vontade para abrir câmera, fechar câmera, podem ficar à vontade, porque isso aqui de verdade é um bate-papo. E a ideia é que sempre seja isso. Então, eu vou começar apresentando a nossa primeira convidada, Sueli Machado, que é artista, bailarina, professora, coreógrafa, encenadora, diretora de dança do Primeiro Ato, de performances do Primeiro Ato, Centro de Dança e dos Projetos Artísticos Sociais Venha Ser Meu Par e Dançando na Escola. Atuou como conselheira do Festival de Dança de Joinville durante os anos de 2010 a 2012. Formada em Psicologia pela PUC Minas, com especialização em Coreoterapia e curso de extensão Pedagogia do Movimento para o Ensino da Dança na Faculdade de Belas Artes da UFMG. Possui 5 artigos escritos em livros de dança. É membro do Fórum de Dança de BH, atua há 40 anos no mercado da dança, tendo recebido a Comenda de Mérito Artístico pela Câmara Municipal de Belo Horizonte e a Comenda de Mérito Artístico pelo extinto Ministério da Cultura. É júri técnico do quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão, do Hulk agora, da Rede Globo. Atualmente oferece curso de dança online para mulheres de variadas profissões que querem praticar ou aprender a dança, que intitulou de Dança Ainda Sem Nome. Seja bem-vinda, Sueli. Ai, que alegria estar aqui, Rafael e todas desse grupo maravilhoso, dessa companhia toda desse. Obrigada pelo convite. Obrigada a todas as pessoas que estão aqui com a gente, que tiveram essa generosidade de doar o seu tempo para estar aqui nos ouvindo. Isso hoje em dia é uma coisa rara, né? A escuta está cada vez mais rara. E uma alegria ter como companheiro aqui essa noite o Wagner, que é uma pessoa que eu admiro, querido, e que admiro como profissional e como pessoa. E, enfim, a gente ter esse tempo da noite, da tarde, do dia, para conversar sobre corpo com pessoas tão especiais. Eu coloquei hoje, na hora que eu fui divulgar na minha lista de transmissão, eu falei, são artistas instigantes e competentes. É isso que eu sinto da Toda Deseu, que é um grupo de pessoas que eu admiro demais. A Carol Fecina não está aqui, mas é uma pessoa que eu amo, não está aqui no vídeo que eu estou vendo aqui, mas deixo aqui o meu abraço querido para ela, que eu sei que compõe com vocês esse grupo de pessoas. Obrigado, meu amor. Agora, Wagner Schwartz.
Desde sua formação em letras, integra grupos de pesquisa e experimentação coreográfica na América do Sul e Europa. Intérprete, curador e autor de mais de 10 criações artísticas, Wagner possui vasta atuação em festivais de dança e teatro, parceria com reconhecidos coreógrafos, diretores e cineastas, e seus projetos são citados em publicações nacionais e estrangeiras. Atualmente vive em Paris e tem participado como artista residente de diferentes programas e redes internacionais. Bem-vindo, meu amor. Uma delícia estar com vocês aqui, com a Sueli, uma honra, né, dividir essa noite. A gente se criou, né, na dança, vendo Sueli, vendo o primeiro ato, e tão bom poder dividir o mesmo espaço hoje com uma pessoa assim que tão brilhante. E toda Desceu, que é minha segunda casa, essa Toda Desceu que eu vi dançar e que fiquei todo cheio de Desceu querendo dançar também com elas. Bom, eu acho que estamos aqui para falar sobre o corpo, né? E engraçado que agora a gente está quantos cantos diferentes aqui, quantos corpos, quantos espaços a gente está ocupando geográfico, pelo menos 3, 4 diferentes, e de horário também. Então acho que a gente vai provar dessas diferentes temperaturas, diferentes sons, diferentes horários, onde o corpo se manifesta de uma forma singular também nesses momentos específicos. Vamos ver o que sai desse chá. Ó, eu vou começar com uma provocação, então, se me permitem. Eu fiquei pensando hoje, durante o dia, né, e sempre me vem assim, uma vontade de ouvir a trajetória, porque eu acho que é importante a gente falar sobre trajetória, porque a gente marca a história, né, assim, no tempo, no espaço, na memória das pessoas, a gente ativa os ouvidos, o coração, o corpo. E aí eu queria entender de vocês, sabendo que vocês são artistas multidisciplinares, né? Vocês não trabalham o corpo, na verdade, o que a gente está chamando de corpo, e a gente vai falar muito disso hoje, é esse pensamento na maior expansão possível de sensações e possibilidades. Mas eu queria entender, assim, de vocês, o que despertou esse encantamento em relação ao corpo na trajetória artística? Por que a decisão por esse deixar-se encantar pela matéria, pela imaterialidade do corpo? Posso começar, Wagner? Por favor, por favor. Eu adorei a sua pergunta, Rafael, como sempre, né? Você toca sempre nos pontos fundamentais, isso me encanta. Eu fui uma criança curiosa, uma criança que aos 7 anos de idade sentava-se na janela do quarto que eu vivia e eu pensava assim, eu desejo algo além dessa concretude. Era uma janela, morava em plena cidade, só tinham prédios, né? E eu pensava, eu quero alguma coisa além dessa concretude. Eu preciso da poética do movimento, não com essa consciência que eu tenho hoje. Na época, eu só sabia que era algo além da concretude. E eu, inexplicavelmente, eu adorava dançar frevo. Não tenho família de nordestinos, nada a ver, mas o frevo era, eu não sei onde eu vi aquilo, mas aquele movimento ritmado, aquela coisa de abaixar, suspender, levantar, aquela dinâmica de movimento me encantou. Mas eu comecei a estudar música, piano e violão aos 8 anos, depois eu fui cantar, eu canto assim no chuveiro,
Depois eu fui trabalhar com moda e a dança chegou em torno dos 17, 18 anos como uma busca de compreender o meu movimento. Por quê? Eu vivia numa família onde os homens, um era surdo e o outro ficou cego aos 38 anos de idade. E eu era a irmã abaixo da pessoa que tinha esse problema de audição, e meu pai falou, olha, vamos lá, é com você, é você que vai ter que ser, porque eu fiquei praticamente cego e seu irmão é surdo, está na sua mão, vamos que vamos. E aí, ok, eu comecei a compreender que eu tinha que escutar e falar com muita clareza, articulando para que meu irmão compreendesse a linguagem labial e, ao mesmo tempo, eu tinha que escutar de alguma forma por ele, escutar para passar para ele, ser uma ponte, uma tradutora. E isso já me movia, isso já foi um movimento na minha vida. E a questão da quase cegueira do meu pai me colocou num lugar que ele me fez o filho que o meu irmão não podia oferecer para ele de uma série de situações. Então, eu vivi o masculino e o feminino dentro de mim de uma forma muito forte. Eram movimentos diferentes, vindo dentro da própria casa. E a dança, quando eu fiz a minha primeira aula de dança, que eu senti minha perna entrar dentro da minha bacia, assim, eu estava deitada, eu falei, opa, esse lugar é o meu lugar. Esse lugar de compreender o meu movimento interno, que é tão dual, tão dicotômico, essa coisa tão forte, feminina e masculina que vivia dentro de mim. E aí eu comecei a dançar com dança moderna na época, no corpo, e a curiosidade aguçou, e eu fui fazer psicologia, porque eu queria entender mais coisas sobre esses corpos que habitavam neste corpo, e isso que me moveu. E eu ia para São Paulo nas férias, fazer aula com a Suzana Yamauchi, Penha de Souza, a Sônia Mota, Clarissa Bujan, uma série de pessoas que foram me dando o prazer da improvisação e o conhecimento desses vários lugares. E eu só sabia que eu não queria uma dança com uma técnica definida até aquele momento. Eu queria experimentar várias técnicas que me dessem a possibilidade de expressar esse corpo. E aí, o que acontece? Quando você enxerga, escuta para vários, você já nasce dentro de uma diversidade, de uma composição não tradicional e não, vamos dizer assim, não com um único olhar, entende? E eu quis, quando eu criei o primeiro ato, o desejo era justamente de dialogar com pessoas vindas de formações diferentes, de lugares diferentes, e eu só fui buscando e busco até hoje. Então, eu sinto que os corpos, o corpo é tudo, o corpo era já meu pensamento ali aos 7 anos de idade, de querer mais do que aquela concretude que eu estava vendo, o corpo era essa dualidade que eu vivia. Eu tive assim, uma crise de ansiedade aos 15 anos de idade, assistindo um filme que era 2001, Odisseia no Espaço. Na hora que eu vi aquele movimento tão fora da concretude que eu desejava, eu pirei, eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa que está acontecendo errado. E meu pai tinha um médico amigo que virou para ele e falou, claro,
tudo bem, você não está deixando ela ser menina. Tudo bem que ela pode ser um menino, mas você está deixando ela viver uma vida que não está tendo espaço para o feminino dela. E eu pensei, não é para o meu feminino, é para o que a ordem diz que é feminino. Então, eu comecei a compreender que o movimento, esse corpo, ele era um corpo em movimento, um movimento de busca, de me encontrar, de encontrar o outro, de poder ser feminino e masculino, de ser eu. Então, foi uma busca pessoal, assim, mas que me abriu os olhos para todos os corpos. Então, como diz o Marcelo Castilho Avelar numa crítica dele, no primeiro ato sempre tiveram os mais altos, mais baixos, mais gordos, mais magros, os mais estranhos. Não sei o que para ele era estranho, mas para mim era... Eu sempre gostei da... Eu falo que eu nunca fiz uma audição, porque eu não acredito em audição. É impossível eu encontrar uma pessoa que afine com os nossos pensamentos em um momento. E eu sempre dizia o seguinte, o que me atrai é a singularidade, a originalidade e, principalmente, aquilo que a pessoa puder ter de mais estranho, mais diferente, mais singular. É isso que sempre me atraiu. Então, eu acho que isso me mostrou que corpo era o meu pensamento, era a minha forma de estar no mundo, dialogando com a maneira que as pessoas estão no mundo, sejam elas, como Wagner falou, aqui, ou fora do Brasil, ou no interior, ou em algum lugar. Nós estamos todos aqui, né? Nós somos corpos moventes e corpos que percebem assim esse encontro, né? O encontro é feito pelo corpo e corpos diferentes, porque aí a gente vê um lado da gente que talvez a gente ainda não tivesse acessado. Acho que, não sei se te respondi. Sim, sim. Wagner? Alô? Voltei. Voltou. Nossa, cortou no final da fala do Sueli. Levei um susto. Ai, que bom que voltou. Sueli, que história incrível, não conhecia. E agora seria a minha vez de contar? Alô? Sim? Nossa, a minha história foi um pouco diferente. Ela não foi... Eu vejo na Sueli já uma busca pelo estético, né? Assim, esse estético que entra e que procura movimentar o que não está se movimentando na sua frente, né? E que sua busca por isso. Comigo foi um pouco diferente, porque eu nasci numa família protestante presbiteriana no Brasil, então é uma família evangélica, e ali dentro eu aprendi a não ter corpo. Desde criança, o corpo não podia existir, porque o que é importante é o que existe depois que ele morre. Então é como se desde criança eu aprendi a ter A gente aprende na igreja eles te entregam o manual da morte desde que você é criança. Então você só pode entender o que vai ser o seu corpo depois que você morrer. Então o que está vivo na Terra é só uma passagem. Isso, em algum momento, isso foi... Quando você é criança, você acredita nisso tudo, você é adolescente, eu acreditava nisso também, mas vai ficando difícil para entender, principalmente no meu caso, porque eu era talvez um desses diferentes que a Sueli
que a Sueli diria, seja bem-vindo, né? Eu... Continuo dizendo, seja bem-vindo. então, e eu não conseguia lidar com aquela opressão toda. E aí eu consegui sair de Volta Redonda, que eu nasci em Volta Redonda, e fui para Uberlândia. Em Uberlândia, eu fui estudar ainda, fazer cursinho, porque meu irmão... Bom, é uma longa história, mas meu irmão ajudou a família numa época, porque ele conseguiu um emprego. A gente vem de uma família bem... éramos bem simples, assim, economicamente, classe média baixa, e um dia meu irmão conseguiu um emprego e ajudou todo mundo, e ele falou, olha, eu estou indo para Uberlândia e lá tem faculdade. Vem fazer cursinho que eu te ajudo. E aí eu fui, assim, sem saber ainda o que era a vida meio fora dessa Volta Redonda, do interior, dessa conexão muito próxima com a igreja. Isso eu já tinha 18 para 19 anos. E fui, e lá no cursinho eu conheci uma professora de literatura que me apresentou Oswald de Andrade, que me apresentou... eu já lia muito quando era criança, mas ela me apresentou de um jeito diferente, de um jeito estranho. Vamos guardar o estranho. De um jeito que mexeu comigo. E eu fui fazer letras. Consegui passar para fazer o curso de letras, mas o curso de letras também estava simples para mim, porque eu também não precisava ter corpo lá, né? Enquanto escritor, a gente imagina. Então eu saio de um lugar para cair no outro. Aí eu falei, bom, eu estou continuando isso, até que um dia, tomando um café com meu irmão, eu vi um cartãozinho assim sobre curso de dança de rua. Professor Vanilton Laca. Eu pensei, por que não? Meu irmão falou, por que não? Eu não tenho ideia do que me levou até essa academia até hoje, porque tudo que eu tinha aprendido até então era para dizer de jeito nenhum você vai naquele lugar, porque aquele lugar não vai ter nada para você lá, porque o seu corpo não faz sentido. Isso aqui não fazia sentido. E aí, quando eu encontrei o Laca, que era uma criança, né? Eu era já jovem, vamos dizer, 20 anos, não sei, acho que o Laca, não sei, uns 14 anos, era um menino. E ele olhou para mim assim, ele falou que eu podia dançar, que eu tinha um corpo tal, que eu tinha um jeito, e aquilo mexeu com todas as estruturas rígidas que eu construí na vida que vocês podem imaginar, porque eu achei que eu não ia ter de algo que não tinha muito significado, de repente, para alguém teria um significado. Aí foi a mudança radical de um contexto para um outro. E foi ali que eu me percebi vivo. Então, não era muito dança no início, era outra coisa. Era uma necessidade de viver, de me compreender, de entender que viver era importante, que ter um corpo vivo era importante. Então, mas isso eu fui trabalhando essa ideia durante o processo de descoberta. Fui entendendo o que era dança durante um processo de descoberta do corpo. Então foram duas coisas ao mesmo tempo e foi tudo de uma vez só. Quer dizer, desde criança eu fiquei enfurnado num jeito de perceber o mundo. De repente, de um dia para o outro,
eu senti que eu precisava correr atrás do que eu tinha perdido. E, e consegui me construir ali, porque eu tive muitos amigos, assim, pessoas ímpares que eu conheci em Uberlândia, Festival de Dança do Triângulo, de repente eu via que era uma festa, a dança é isso, né, gente? Tá todo mundo vivo, né? Assim, é um negócio que não, não, não diminui, o sujeito não diminui, ele está no último volume. É sempre assim, no último volume, a gente sempre está no último volume. Pode ser a dança da morte, mas ela não vai estar morta. Então, aquilo para mim foi uma transformação muito grande e que de repente eu senti que isso seria realmente o que eu gostaria de fazer, mas também não imaginava nunca que eu chegaria aonde eu cheguei hoje, porque não era o que eu queria. Eu queria o presente, porque o presente estava muito bom. O presente estava muito bom porque o presente estava mudando o meu passado. Então eu estava transformando o passado no presente. Quem que, quem, que dispositivo te dá essa possibilidade, a não ser a dança? Porque se você é uma memória, né, viva, essa memória pode ser transformada a todo momento. Então eu só entendi isso quando eu comecei a dançar. Aí mais para frente, óbvio, né? A gente sai um pouco dessa patologia, desse sistema de meio psicologizado e entra a fundo na estética, né? Para estudar dança, para estudar técnica, para estudar o que for, escolas, né? O romantismo, o modernismo, a dança moderna, a dança romântica, a dança contemporânea, etc, etc, etc. E aí a festa só vai ficando mais séria. Então, para resumir, foi isso. Eu saí de um planeta e entrei em outro. Num planeta eu não existia, não tinha corpo, eu era um nome. E no planeta seguinte, que eu moro até hoje, e que eu prefiro, Ainda bem. não é? Eu tenho um corpo que hoje eu conheço bastante, mas ainda igual a Sueli, estou descobrindo coisas, né? A gente não para. E é isso. Pegando esse gancho, assim, sobre uma descoberta, né? Que a gente sempre está nesse movimento, nessa constante travessia, né? Travessia no sentido de pontes que né, formam para todos os lados. Fiquei pensando aqui, porque Sueli tem uma formação que a pedagogia está muito presente, né? Sueli tem ali um centro cultural, forma pessoas, mais de 450 alunos por ano, né? Assim, os espetáculos do primeiro ato têm sempre uma relação com as outras mídias. Wagner tem uma relação profunda e forte com a escrita, né? Inclusive, indico muito o livro dessa gay maravilhosa, e também com o cinema. E aí eu fico me perguntando como essas outras áreas, pensando agora o oposto, né, que eu trouxe para o corpo, e agora ampliando um pouco mais, como as outras áreas afetaram assim, a trajetória de vocês e como vocês dançam hoje, assim, como vocês dançam hoje? O que passa hoje nessa em vocês, assim, para colocar o corpo em movimento? Olha, eu queria até voltar aqui numa coisa que o Wagner falou,
porque, Wagner, não foi pela estética, não, sabe? Foi muito mais por essa... era uma questão poética para mim. Sim, claro. Era uma maneira de falar de, de um jeito menos concreto, mais abstrato, mais poético. Era para esse lado. Aí eu concordo com você, porque o que me levou para dançar foi um amigo que perguntou assim: por que você não vai dançar? Eu tinha uns 18 anos, e eu falei, 17 mais ou menos, eu falei para ele: dançar, não, eu não sou cor-de-rosa. Eu não sou essa bailarininha cor-de-rosa da sapatilha. Para mim, a dança ali, naquele momento, década de 70 ainda, era muito isso ainda. E eu falei, não, eu não sou cor-de-rosa, não vai dar para dançar. Ele falou, não, mas existem outras danças. Então, é esse lugar, respondendo aí a pergunta aí do Rafael, assim, eu nunca... O fato da dança ter sido das artes, das últimas a chegar para mim, começou a música, o canto, eu acho que ela não chegou dissociada das outras, não tinha como. Imediatamente, ela já iniciou tendo um trabalho de muitos anos na música, no canto, mas principalmente na observação. Eu não posso abrir mão desse estado observatório que eu vivi, de ter que ouvir e enxergar para mais de um. Isso te dá um lugar assim, ó, uma ligação na tomada. Sabe, o famoso olhar periférico, ele acontece o tempo todo, você está plugado ali nas outras coisas. E a literatura, para mim, ela é fundamental. Eu leio assim desesperadamente de tudo. Adoro romance histórico, adoro qualquer leitura que me faça sair dessa concretude. E a poesia, para mim, é fundamental. Então, o que acontece, Rafa? A questão da formação era uma necessidade de dar oportunidade de formar outras cabeças em dança, sabe? Era o desejo de mostrar para as pessoas que dança é a vida, é um modo de viver, é uma escolha de olhar, de capacidade de acolher e de oferecer a generosidade que é dançar. Você entrega tudo, é transparente, todo mundo vê tudo que tem que ver. Assim. Então, era a necessidade na formação. Eu falei, eu tenho que mostrar para as pessoas que elas podem ter outra dança, além dessas que a gente conhecia na época. Hoje isso já é diferente, graças a Deus, muitas coisas mudaram. E a outra relação com a literatura e com a poesia, porque, para mim, essa dramaturgia que existe na dança, essa necessidade de troca com conteúdo, com o que é que eu tenho a dizer. Então, o que eu posso ajudar você a acessar a sua memória, a sentir uma emoção qualquer que seja, nem que for repulsa, nem que for algo que você não quer, mas eu estou trabalhando no simbólico, no real, mas na emoção. A dança, eu acho que dança, se ela não tiver um conteúdo, algo a dizer, ela é movimento, ela é ginástica, ela é outra coisa, sabe? Mas, para mim, ela tem que passar uma sensação, o outro tem que compor essa cena junto comigo, porque
a participação da plateia em algo que eu faça não necessariamente tem que ser ela subir ao palco e estar ali comigo. Mas, se eu for capaz de mover essa pessoa, mesmo que ela esteja sentada ali, mover o sentimento, a cabeça, a ideia, de alguma maneira, ela vai estar completando aquilo que eu estou oferecendo, porque ela tenha a liberdade na encenação de ver mais do que uma coisa, de ter escolhas, de sair, do que for, mas ela tem que estar ativa. Então, eu acho que a poesia, a literatura, a música, o pensamento, a filosofia, que eu também não abro mão, tudo isso, para mim, é corpo. Tá? Meu corpo é capaz de tudo isso. Isso está inserido na minha dança e no meu corpo. Então, assim, aguçar a percepção. Então, a formação ela foi na busca disso, de tentar abrir o espaço do que esteticamente se chamava de dança. E o que eu danço hoje hoje mesmo eu estou um pouco paralisada, sabe? Eu estou estupefata com o que a gente está vivendo. Então, eu até estou buscando essa dança. Os 2 últimos espetáculos que eu dancei foi logo antes da pandemia. Um era os poemas da Hilda Hilst, musicados pelo Zé Cabaleiro, e o outro foi o Terreiro, uma construção inspirada nas danças populares de Minas Gerais, com a Titane cantando, e junto com João Paulo Gross também, um querido, foi essa tentativa da ancestralidade nesse corpo tão presente nas danças populares. E agora a gente está nós começamos a fazer um trabalho de memórias, mas a gente está começando a se instigar, e a ideia é por um fio. O que pode ser por um fio? O que me traz essa imagem de por um fio? Tanto ela pode ser algo que me liga ao passado e ao futuro, ela pode ser um cordão umbilical, ela pode ser a instabilidade, ela pode ser tudo por um fio. Então, eu nem sei, eu vou começar agora a ver o que é que, depois de tudo isso que a gente viveu nesses últimos anos e está vivendo, pode me mover. Falar a verdade, eu não sei. Nossa, eu faço da Sueli as minhas palavras nessa relação de encontro entre as várias formas de arte, né? A literatura, a filosofia. Eu não sei, eu também não consigo imaginar onde uma acaba e começa a outra. Isso. Parece que está tudo no mesmo lugar e parece que é a dança que move tudo isso. Isso parece, mas não parece, tendo quase certeza. Assim, parece que se eu leio filosofia é porque eu preciso dançar, é porque eu estou dançando, é porque eu estou coreografando o pensamento, eu estou coreografando uma percepção. Que a gente não precisa só coreografar o corpo, né? E outra, o corpo físico, porque tem o corpo mental, tem o corpo da escrita. Então, assim, eu hoje, por exemplo, hoje eu estou completamente absorvido pelo meu novo livro, que espero que saia daqui a alguns meses, que é onde eu conto todo... eu vou usar essa imagem da Sueli. Quando eu olho para o concreto e eu tento, de alguma forma, acessar poeticamente, seria isso, Sueli?
esse Sim. concreto. Isso. Que eu olho para o que aconteceu comigo e com a gente em 2017 e que só um olhar poético sobre esse concreto pode, de alguma forma, acessar uma, uma mudança ou encontrar uma mudança. Essa situação que estivemos por um fio, né? Estivemos por um fio, e olha aí. Então, eu estou completamente absorvido pelas palavras hoje, e o corpo físico precisa melhorar, precisa sair do lugar, mas já já. Agora ele está doando o seu espaço para outra coisa. Que lindo! Eu estou curiosa já do livro. Ah, Eu acho, Rafael, pegando aí o gancho do que Wagner falou, eu fico pensando assim, quando a gente assiste algo, aquele último trabalho que eu vi seu, você todo de branco ali, quantas cores a gente pode ver, quantas nuances a gente vê naquele branco, né? Então, a capacidade que a gente tem numa encenação de fazer movimento, provocar movimento no outro. Não fazer, provocar movimento no outro. Então, isso que Wagner está falando, as palavras provocam um movimento em mim. Assim, eu estou totalmente movida. Eu estou lendo o livro da Eliane Brum Banzeiro, Ocotó, que é a experiência dela em Altamira, na Amazônia. Eu estou toda... nossa, isso está mexendo tanto comigo, e assim, o tanto que essa escrita dela está fazendo um movimento em mim, né? Então, esse desejo, eu estou dançando, sabe, Rafa? Eu estou dançando para estar nesse por um fio que a gente está. Então, eu acho que nós estamos dançando, senão nós não estaríamos vivos. Eu concordo demais com Wagner. O corpo que está vivo, ele está em movimento. Não tem como parar, sabe? A dança, eu concordo, ela está viva, ela faz a gente vivo, não tem como. Você, não só pela respiração, por algum movimento que está existindo, mas você se percebe e se altera o tempo todo. O tempo todo a gente está saindo do lugar. E isso não é só... Você está saindo do lugar o tempo todo, vendo o que você pode, o que você não pode, o que você quer, o que você não quer. Não tem como, sabe? Engraçado que hoje eu pensei assim, eu quero uma coisa brilhosa para estar junto com os meus amigos a toda Deseu, que vocês, para mim, são um brilho só. Aí eu botei isso aqui, falei, eu quero algo bem brilhoso para me estar com os meninos. Aí tá, então vamos fazer aquecimento. Não, vou tirar o brilhoso. Claro, o brilhoso está dentro de mim. Eu não preciso disso. Mas é muito mais uma homenagem a vocês pelos cabelos, que eu já não tenho mais. Assim, uma homenagem ao tanto de brilho que vocês trazem. Sabe, quando eu vejo vocês, brilha em mim. Então, com o colar ou sem o colar, que é da Paulinha, que eu amo, é uma amiga minha que faz, que é uma coisa linda, independente disso, é o brilho. Assim, quando eu vejo o Wagner falar e as coisas que eu vi dele, a exposição e tal, mexe comigo, não dá para ficar parado, sabe? Assim, não dá. Uma vez, nosso amigo, que eu acho que está aqui, Ayrton Tomazoni,
essa lindeza de pessoa, me convidou para falar num encontro da criança e da juventude, lá em Porto Alegre. Eu acho que eu me movo até hoje diante desse encontro, de ver aquela quantidade de pessoas que se dedicam a isso que me inspirou na formação, a possibilitar outros lugares para as pessoas, sabe? Eu acho isso é uma dádiva, assim, isso é uma oportunidade incrível, né? Sair da imobilidade ou de um único pensamento para abrir isso, assim. É maravilhoso. Eu sou muito Lula, Que apaixonada. maravilha. Que maravilha. Lula comentou aqui que quero comentar como a Su e o Wagner estão na mesma sintonia, lindo de ver. E Que lindeza. o Vini disse que tem um comentário, mas não sei se é uma pergunta muito direta, mas faz, bicha. Faz aí agora. Manda, Ai, tá liberado? manda. Então tá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, gente, vocês estavam falando sobre esse negócio de palavra, enfim, minha relação com a dança veio também misturada com outras artes. Eu fui descobrir a dança no meio da arquitetura, e daí eu fui meio afastando da arquitetura e descobrindo o corpo, fui pesquisando o corpo dentro da arquitetura, uma outra confusãozinha, assim, que é uma delícia, né? Um estranho, né? Dentro da arquitetura. Todo mundo lá fazendo projeto e eu falando sobre corpo. E aí eu tô achando engraçado essas coisas que vocês estavam falando sobre linguagem, fala, escrita e dança, porque eu estive no palco esse final de semana, depois de algum tempo distante e tal, aí eu vi uma foto e falei assim, gente, é muito curioso, tanto que, pelo menos eu me sinto extremamente à vontade de ignorar a palavra para falar o que eu senti quando eu estava dançando, num lugar da impossibilidade dessa tradução, assim, né? E aí, quando vocês foram falando isso, eu acabei postando a foto e a legenda é mais ou menos uma coisa desse tipo, assim, uma viagem de gente para... Foi isso aqui que estava ali naquele lugar, e isso aqui é impossível de ser traduzido com grandes perdas para outras mídias, sabe? Assim, eu acho que a tradução, né? Mas em compensação, quando essas outras mídias vêm para trabalhar junto, tem uma potência muito grande, né? Mas a simples tradução, a gente perde muito do que é isso, né? E, enfim, aí vocês continuaram falando sobre essa dança, sobre se mover, e uma coisa que eu acho muito interessante, assim, para mim, assim, dança, mais do que... Né? A pergunta seria, tipo, o que é dança para vocês? Mas acho que é um negócio que é muito difícil de estruturar aqui nessa conversa, mas eu acho que a gente pode dar umas pinceladas, assim, porque, no fim das contas, assim, depois de fazer o meu TCC lá, pesquisando o corpo na escola de arquitetura da UFMG, assim, tipo, um bichinho completamente estranho ali, os professores meio fugindo, assim, de me orientar, na real, mas a gente eu conseguindo fazer esse pensamento, assim, no fim das contas, eu acho que tudo que a gente move, né, corporalmente, ou que nem o Wagner comentou, né, do pensamento e tal, no fim, para mim, assim, tudo que move com essa consciência, né, com uma consciência mínima, não precisa nem de ser uma consciência racional, no fim, para mim, já acaba caindo um pouco no lugar de dança, né? Assim, não é sobre uma perna, um pé, uma cabeça, um movimento específico, mas vem de uma consciência, talvez, assim, né? Para mim, eu tô comentando isso para vocês jogarem a bola para cima depois. Mas, assim, se viria dessa consciência do movimento, né? Que a dança não está necessariamente atrelada a um corpo, apesar de que também, ao mesmo tempo, tá. Mas, assim, tá atrelada a uma consciência desse movimento, né? Não sei, queria ouvir vocês entrando nessa onda comigo, porque vocês foram falando e foi um negócio tão bonito, assim, eu fui falando, ai, quero mais. Enfim, é isso. Obrigado, gente. Obrigada, amor. Obrigada a você.
Eu acho, Vinícius, que não é a palavra como tradução de dança. Não traduz nada. A palavra não é uma tradução nesse caso, entende? A palavra é dança, a partir do momento que ela te movimenta, a partir do momento que ela pode ser, né? Ela te altera. Você, às vezes, fala uma coisa que você fala, gente, por que eu falei isso? Ou então você fala uma coisa que você não queria dizer, ou você fala uma coisa que você disse e preferia não ter dito. Isso te movimenta. Aliás, eu comecei, quando eu dirigi esses poemas da Hilda Hilst musicados pelo Zé Cabaleiro, eu comecei o processo pedindo, eles nem sabiam que ia ser inspirado no poema da Hilda Hilst. Eu comecei o processo pedindo a eles para escrever, que eles escrevessem o que eles disseram e gostariam de não ter dito, o que eles não disseram e gostariam de ter dito para alguém ou para alguém. Então, assim, a palavra nos moveu inicialmente nesse lugar. Então, não é traduzível o que você sentiu em cena. É efêmero, é naquele momento, é aquilo e acabou. Não vai se repetir, porque se repetir vai ser outra coisa. Você vai estar em outro momento, em outro lugar, com outras pessoas. Não se repete, porque é vida. E a vida não se repete. Então, a dança, ela não é traduzível, mas a palavra é dança a partir do momento que ela te movimenta. É isso que é para mim. Eu não sei se eu te respondi algo do que você perguntou. Não sei o que o Wagner acha disso. Eu concordo plenamente. E queria só juntar que, às vezes, a gente é viciado em... Viciado não, né? Necessidade de que comer, beber e produzir significado. Eu acho que todo momento a gente quer comer, beber e significar, Então, acho que é isso que a Sueli disse. A palavra, se ela tende a criar uma legenda sobre uma experiência, ou ela diminui a experiência, ou ela não tem força nenhuma enquanto palavra. A palavra ela compõe, ela acontece com a experiência. É lindo isso que a Sueli disse, que a palavra é. Então, a palavra é. A dança é, a palavra é. Então, se as duas estão endo, né? Endo. Se as duas estão endo ao mesmo tempo, isso é hiperpotente. E pode acontecer, sim. E acho que... Mas aí a gente só precisa tirar, às vezes, da cabeça essa necessidade da explicação, da tradução, que eu acho que isso que pode evitar, pode impedir que a palavra chegue, a palavra que chegue, a dança que se manifeste. Então, a necessidade, eu acho que é escutar, né, que esse exercício é tão difícil. Escutar a palavra que chega no momento da experiência. Esperar e escutar e dizer. Mas que ela não seja de justificativa. Essas coisas são muito chatas, são muito já colocadas na internet e viraram coisas de mídia social. Você põe uma foto e já não basta mais a foto, você tem que colocar uma legenda embaixo para explicar a foto, porque a gente ficou muito burro, né? Então, assim, Concordo plenamente. Não é? Puxa, que chato, gente. Já estou vendo a foto. Ou se não, é uma foto que
que a palavra compõe com a foto, aí sim, aí tem interesse de ver, mas se for só para responder, igual a gente responde pergunta para a instituição, não faz sentido nenhum. Mas agora, outra coisa, você falando aí do corpo, né, da arquitetura, que, bom, se a gente pensar na Lina Bobardi, os projetos dela não existiriam se não fossem as pessoas. É a arquiteta mais bonita do século, porque ela criou tudo para as pessoas. Ela não criou o objeto sem pensar nas pessoas. É o que eu vejo enquanto não arquiteto, tá? Aí é você que vai me falar alguma coisa. Mas o que eu imagino nos trabalhos da Lina é que se não tem pessoa, ele não existe. Já diferente do trabalho do Niemeyer, que é belíssimo também, mas as pessoas dentro do trabalho dele têm um outro significado. Eu sou mais Lina. Eu também. Todos nós. Eu também. Mas, Wagner, deixa eu só responder essa provocação. Claro, meu amor, claro. É só porque uma das coisas que eu fiquei meio pirando a cabeça lá quando eu fui fazer meu TCC na faculdade era meio isso, assim. Se o corpo, não vou nem falar assim as pessoas, né, mas se esses corpos não estão nos espaços projetados, que espaços são esses, sabe? Tipo assim, eles existem de fato num lugar assim. Eles foram feitos para uma determinada, para além da discussão de forma e função, assim, mas ele foi projetado para estar ali e ser usado, assim. Se não tem ninguém usando, se não tem nenhuma consciência em cima daquilo, aquele espaço, ele existe, assim, ou ele é só uma matéria, sabe? Então, ele existe. Se você pensar na Zaha Hadid, por exemplo, é uma pessoa que eu não sei se ela pensa muito gente, não. Ela pensa no objeto, no objeto atravessando o espaço e tendo a vida própria dele ali. O objeto, o concreto, eu sou o concreto, assim. Não tem pessoa. Uhum. Então, se a gente pensa no Niemeyer, é a mesma coisa. No Corbusier, você tinha que ter um tamanho. 1,83. Você tinha que ter um tamanho. Quanto era o tamanho? 1,83. Máximo, né? Não, máximo. Era o ideal. Era ideal, Esse, né? Porque senão... mais do que isso não dá, não cabe na casa dele. Então, assim, tem... Ao mesmo tempo são criaturas interessantíssimas, né, no que eles fizeram, mas essa radicalidade que define uma coisa excluindo outra faz sentido para muita gente, mas para mim não. Então eu prefiro quando a palavra compõe, quando a arquitetura compõe, quando tem o corpo compõe com toda essa materialidade. Fica mais sexy. Oba, melhorou. Não é? Melhorou demais. Não é, Celi? Concordo plenamente. Que desejoso. Isso, fica toda deseu. Exatamente. Fica toda deseu. Toda deseu. Meus amores. O Ayrton comentou aqui, escutar Wagner e Sueli é corporificar nossas vitais estranhezas singulares. Gratidão por essas palavras moventes. Meu Deus do céu. Eita, lindeza. Amor do coração. Mana, que saudade. Cadê Ayrton? Você quer falar alguma coisa? Ele podia aparecer para a gente vê-lo. Cadê? Eu não vi, peraí. Cadê? Aqui na janelinha. Mexe aí a janelinha que você vai ver. Abre a sua... Olá, lindezas! Coisa chá boa. de primas aqui, e manas, né, Wagner? Isso. Manas, que coisa linda. Saudade, viu, meu querido? Saudade, Ayrton. Gente,
A Peraí, gente só um só- pouquinho que eu estou vendo uma pode falar. carinha brasileira, portuguesa, que eu não estou acreditando. Uma atriz maravilhosa, minha filhada, Patrícia. Trabalhei com ela lá, com o Melo e a Nena em Curitiba. É uma querida. Está morando em Portugal, está aqui conosco. Coisa linda. Que bom te ver, Pati. Beijo, meu amor. Bem-vinda. Uma Olha, atriz incrível ela, viu, gente? Você Uma trabalhou com super o Luiz atriz. Melo? É com o Luiz Melo? É. Ai, que amor, eu amo. Ela fez o Cão Coisa e a Coisa Homem, que o Aderbal dirigiu, e eu fiz a parte, o trabalho corporal com eles, e fiz uma assistência junto com a outra Sueli, e foi um trabalho maravilhoso. Beijinho, Su. Lindeza. Olha só, Segue é só porque o Wagner, ele está na Europa, então a gente está com né, assim, uma distância, tempo, espaço imensa de 5 horas. E a gente Verdade. não vai poder se delongar muito. Então eu queria, o Marcelo Veronese queria fazer um comentário / pergunta, e eu queria, assim, só para trazer também, a gente estava falando, vocês começaram a falar muito sobre essa transformação, né, assim, desse estado da dança que não é do corpo, na verdade, assim, que é movência, e a gente também está no momento em que as coisas, elas, né, a atual política, a atual conjuntura, tudo está fazendo com que a gente fique cada vez mais parado, sem pensar, sem agir, os corpos não estão podendo mais. Agora, né, assim, pelo visto, as coisas já estão começando a se mover, mas eu queria entender, assim, queria só saber de vocês como que vocês projetam esse corpo nesse atual momento estético e ético, né? Estética, né? A mesma palavra, só traz ali uma coisinha para dar uma coisa sexy de imagem, de movência e de potência do que a gente pode fazer em relação às nossas artes. Mas aí eu deixo essa e convoco o Marcelo para fazer a dele, e aí a gente encerra com essas. Nossa, Sueli, começa, por favor. Veronês, deixa a Veronês fazer a pergunta dele, que aí a gente já pega as duas. Adorei. Fala, Verona. Oi, gente, boa noite. Boa noite, querido. Ei, meus amor. Eu vou entrar junto com você, Rafa, numa provocação, comentário, assim, há um tempo atrás, eu e Sueli, a gente passou por um momento muito bonito, né, Su, de trocas, de aprendizado, assim, durante a pandemia a gente ficou meses se debruçando sobre assuntos da dança, da arte, do teatro, do corpo, da vida, do como e porquê. E foi muito legal, assim, foi muito, muito rico, assim, foi muito rico. E aí, eu lembro de uma coisa que a Su falou, assim, duas coisas, aliás, sobre o gesto, que eu acho muito pertinente a essa conversa e, principalmente, tem a ver com essa história da Toda Deseu, assim, falando sobre o desejo, né, assim, tem uma coisa que depois eu queria que você perguntasse para a Sueli, assim, se a Su puder conversar com vocês depois, eu acho que isso vai enriquecer muito, então essa eu vou guardar para você, que é a fala dela sobre a invenção do desejo. E isso, falando sobre a Toda Deseu, sobre desejo, sobre essa ideia de, na verdade, é uma fala do Hernani Maleta, que a gente foi comentar depois, né, Su? Essa ideia da invenção do desejo, assim, foi muito legal, eu lembrava muito de vocês. Mas aqui, a gente falando sobre esse tempo de estar parado e o tempo de voltar e como se volta, e vendo a Su falar sobre o fio, né? Essa ideia do próximo trabalho, assim, e de como que a gente começa a criar uma ideia dessa, tem duas coisas sobre o gesto que eu lembro muito, e que me guiam muito, assim, que se a Su puder comentar, eu já vou ficar super contemplado. Uma delas é: o gesto envelhece primeiro que o corpo,
E a outra é a autonomia do gesto vem pela dúvida. Eu acho isso tão provocativo e tão sensacional, assim, mudou meu pensamento de construção, de criação de ideia de cena, porque a gente sempre vai com uma ideia de querer certezas, de querer fechar aquilo, né? De falar, vai ser isso, vai ser esse gesto, essa fala, essa movimentação, essa provocação. E quando essa autonomia vem pela dúvida, e quando você tem consciência de que o gesto envelhece primeiro que o corpo, é um negócio que muda muito a perspectiva, assim. Então, eu sei que é um assunto longo, a gente ficou dias falando sobre isso, mas se você puder dar uma pinceladinha sua, eu te agradeço demais, assim, acho que vai ser muito rico para a discussão aqui. Eu ia brincar com você, perguntar quantos dias nós vamos ficar aqui para falar disso, porque é um monte de coisas que vem envolvido, que eu acho que tem a ver, talvez eu consiga falar um pouquinho disso, respondendo à provocação do Rafael também. Primeiro, obrigada, Marcelo, você sempre provocativo também, amo demais, trabalhar com você é um presente. Mas eu acho, Rafa, que a única coisa que eu tenho certeza é que esse corpo não pode reproduzir esse presente. Esse corpo não pode, ele não pode ficar enaltecendo ou afirmando algo que por si só já está destrutivo, já é destrutivo, já é não provocativo no sentido da transformação, no sentido de caminhar para algo que a humanidade merece e precisa, que é vida afetiva, amorosa, pulsante, com energia. Então, porque para mostrar o que está, basta sair na rua. Vai para lá, senta ali na Praça 7, que você vai ficar deprimido por dias. Assim, tudo bem, eu não preciso disso mais. Eu acho que hoje mostrar, não fugir da realidade, absolutamente, não negar aquilo que está, mas eu preciso fazer rir ou chorar, eu preciso ativar a emoção, a nossa emoção pulsante, aquela que nos faz construir, oferecendo algo com mais sutileza, mais sensibilidade do que a realidade, sabe? Porque senão nós estamos criando uma estátua do real. Eu não conformo com isso, eu não aceito isso de jeito nenhum, entendeu? Então, acho que esse corpo, por mais que ele está tateando, nós estamos ainda, assim, a gente está achando brechas, a gente está encontrando arestas, a gente está como a água. Onde tiver um espaçozinho, a gente vai entrar ali para criar potência, para criar poéticas do corpo, sabe? Com o corpo, através do corpo. Poéticas que são o corpo. O corpo é em si a poética do momento. Ele que nos faz estar aqui. Olha só, a gente está na escuta, na fala, no movimento. Isso é uma dança linda que vocês propuseram para a gente. Esse encontro é uma dança linda. E quando eu falo que não é o corpo que envelhece, é o gesto, porque é o gesto de existir,
a ação é que paralisa, né? O gesto de aceitar paralisa, o gesto de não duvidar, de não questionar, de não perguntar, isso são ações que paralisam o corpo. A pessoa não fica velha só porque a pele muda ou porque a sua força vital muda. Não, os conceitos, preconceitos, a dificuldade de mudar é que envelhece, a dificuldade de transformar, né? É o gesto de não ter curiosidade, de não buscar, de não... eu tenho que estar viva. E desde que nós fizemos o trabalho instabilidade, escrito com o H de habilidade, que a gente sabe que a estabilidade é a morte. Não existe estabilidade em vida. A estabilidade, você só está estável depois que você morre. Então, esse estar instável é estar em dúvida. É ele que me provoca, é ele que traz essa singularidade, porque o não saber é que me faz criar. Aquilo que sabe está pronto, eu não preciso fazer nada. Então, eu sinto que o nosso corpo está tateando, assim, está querendo entender, quando eu falo querendo entender, ele está querendo se posicionar, mas nós não somos burros e sabemos que, nesse momento, a gente tem que contar com a sutileza, porque ela que vai abrir os caminhos, nesse sentido de achar brechas, de achar as arestas necessárias, porque os gladiadores não dá, né, gente? Nós já passamos dessa fase. É isso. Quero te escutar, Wagner. Nossa! É muito difícil. É muita responsabilidade. Depois de ouvir a Sueli. Olha só. Puxa, essa frase foi incrível. Como é? O gesto envelhece antes do corpo. Meu Deus, isso é um livro. Isso é um livro. Isso é um livro. Isso é um livro. Isso, e a autonomia se encontra na dúvida. Isso é muito bom também, né? Gesto. Então, gente, o corpo precisa correr atrás, né? Porque senão ele vai ficar parado. Ele vai ficar parado, tem que correr atrás. Sobre o presente, sobre é isso, né, Rafael? O que está... Como fazer com essa paralisação mundial agora? Eu não sei, exatamente representar isso no teatro, eu acho que faz sentido nenhum. Assim, eu não sei se existe uma fórmula para... Mas o seu corpo, como ele foi treinado, vamos pensar assim, como ele foi treinado e de uma forma diferente, como ele destreinado, como ele tem hábitos diferentes de outras pessoas, porque são corpos que dançam. Vamos imaginar a gente como corpos que dançam. Se a gente tem hábitos diferentes de se mover no dia a dia, a gente cria hábitos diferentes também de parar, se é preciso parar. Uhum. Então, o nosso parar é diferente do parar pandêmico. Uhum. A gente está na pandemia, mas a gente vai parar diferente.
eu vou colocar esse agente entre aspas também, porque é hiper abstrato isso e é genérico demais. Mas vamos fazer essa regrinha de 3, imaginar que o nosso jeito não é todo mundo que vira de cabeça para baixo todo dia, igual a gente faz para fazer uma postura da yoga. Conta nos dedos quem faz isso. Tem gente que passa o dia aqui, ó, nesse nível, e levanta, deita. Então, assim, eu não sei, a gente aprende, a gente vê e formula a vida e pensa a vida diferente. Eu acho que é com essa formulação, eu quero ver esse seu estado agora, como era o seu ficar parado no momento em que todos estavam parados. Vai ser diferente, não vai ser a mesma coisa. E eu acho que não precisa procurar muito, porque eu acho que o que você vai procurar já está encostado no seu ombro, sabe? Não precisa ir atrás desse, dessa resposta, para não entrar naquela coisa que eu disse agora há pouco, naquela ideia fixa de procurar um significado para tudo, sabe? Disso não virar uma espécie de um vício. Eu não sei se a gente voltar ao normal, né? Essa ideia que a gente que muitas pessoas têm, não sei se eu não volto, eu já decidi que eu não volto mais na minha vida, eu só vou. Então, como que eu vou daqui para frente é uma questão, eu ainda não sei responder ela, porque a gente acabou de passar por alguma coisa, né, que mobilizou o mundo. Então, meu corpo ainda tá ali, mas do meu jeito. Não é do jeito do mundo, é do meu jeito. Acho que as pessoas têm que entender que a pandemia é mundial, mas o jeito de viver a pandemia é um só, é o seu. Tem uma coisa, Wagner, que você falou aí que me moveu para um lugar, para uma fala do Ailton Krenak, que quando perguntaram para ele como é que os índios, como é que os povos originários iam fazer para sobreviver à pandemia. E a resposta sim. dele foi: eu não sei como é que os brancos vão fazer para sobreviver à pandemia, porque nós, povos originários, vivemos, né, assim, a vida inteira nós fomos sobreviventes. Ele fala, a gente sobrevive desde 1500. Isso ficou muito forte para mim, essa fala dele. E aí, Rafa, eu acho que nós sempre vivemos muitas pandemias, não como essa, mas quem trabalha na arte vive sempre guerras e conflitos e situações muito difíceis. Não se compara a uma paralisação como da pandemia, com perdas, né? Eu perdi minha mãe, cada um perdeu uma pessoa, não se compara a isso. Mas eu concordo com Wagner demais que esse nós que nós estamos falando aqui, mais ou menos, né? Esses corpos que se movem, eles se moveram na pandemia paralisados, justamente porque isso nos moveu de alguma forma. A gente já começou lá atrás a experimentar outros lugares de nossos corpos. Então, eu acredito muito que nós só vamos continuar, mas com mais intensidade até, sabe? Eu acho que a gente, com mais sutileza, com mais poética, com mais garra de firmar o que somos. Nada mais, concordo com Wagner, já está aqui pertinho, sabe? Assim, nós vamos dar continuidade a algo que só
cresceu em termos de latência dentro da gente, sabe? Tem gente que saiu correndo para os botecos para beber todas. O que eu posso fazer? Cada um escolhe uma coisa, entendeu? Tem gente que, sei lá, eu já vi de tudo, mas eu acho que para a gente está aqui. Nas mesmas perguntas, às vezes o estômago embola, né? Às vezes a gente cresce aquela coisa que você fala, meu Deus, mas é isso, é o nosso lugar, é esse corpo que não para. Ô, gente, eu tenho que falar, meu amor é muito fofo. Além de falar de mim e do Wagner desse jeito, agora ele ainda põe uma música dele aqui no comentário, se eu aguento isso. Eu queria, inclusive, Lula, você não quer ler para a gente? Leia, por favor, amor, leia. Ele está rindo lá em cima. Achei tão simbólico. Não, incrível essa letra, não é? Lê aí, amor. Acho que ele tem vergonha, gente. Ele não sabe como é que mexe. Posso ler? Tá. Pode, deve. A música chama Alguém. Quantas palavras lambidas, quantas palavras chupadas. Banho de língua, alguma alga. Algum alguém, algo. Palavras metidas, mentidas. Algum algures, lugares. As faces rosadas, risadas, roubadas palavras, rumores. Quantos beijos algozes, agozos e gostos tocados. Rumores, humores vivos e mares de saliva por salgar. No que eu tanto tenho, por tanto tempo guardado, com todas as palavras que não dizem tudo, aí eu fico mudo e beijo o mundo na tua boca e digo ao teu seio, à tua virilha, o que eu não sei, dizer de outro jeito e o nosso abraço. Que lindo. É isso. Meus amores, queria agradecer imensamente a presença de vocês. Eu estou assim, atravessadaço. Eu achei muito simbólico começar pelo corpo. Né? A gente vai ter uma trajetória essa semana aí para tocar em vários assuntos. Não assuntos, mas tocar na vida, né? De algumas formas, com algumas pessoas. Então, eu queria agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente. Queria agradecer imensamente. Ai, gente, obrigada. Obrigada mesmo pela conversa. Wagner, Sueli, eu amo vocês. Vocês sabem o tanto que vocês provocaram a Trodeceu. Wagner abriu uma porta para a gente, que depois desse momento a gente conseguiu expandir o pensamento. Sueli começou agora com a gente, provavelmente já deve entrar em alguma coisa também, rasgando os nossos corpos. Então, é isso. E desculpa, Wagner, de ter passado um pouquinho do horário, mas... Imagina. Ai, obrigado, que delícia estar aqui com obrigado, vocês. obrigado, É aquele papo no bar da madrugada. Te amo, Wagner. Sueli, te Eu amo. também. Saudades de vocês, fisicamente. Obrigada, Wagner. Que maravilha ter sua companhia e a de todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, com essa maravilha que é ter alguém que nos escute. Nossa, é bonito demais. Obrigada a todas as meninas lindas, toda a Deseu. Um beijo. Um beijo, toda Deseu. Beijo, Sueli. Prazer te escutar, uma delícia, né? Te escutar e poder ainda e aí poder se inspirar, né? Nesse monte de coisa que você traz para a gente. Olha, eu tenho um monte de coisa para pensar daqui a pouco, viu? Um fio,
Eu digo puro mesmo. fio, o gesto Você vai que dançar em envelhece, sonho. já, ó, tá na minha cabeça. Que Vai bom. Muito sonhar. obrigado, Tocar. gente. Vamos. Um beijo. Beijo, gente. Até Até amanhã. breve. Até amanhã. Beijinho, até amanhã. Até. Ah, que nem vai fechar pra Bate. gente. Até mais. Beijo. Tchau. Beijo, Pati. Beijo aí. Beijo. Beijo, Tchau. Thales, lindo. Beijo. Obrigado, linda.